Hello, guys. How are you? I miss you, guys. Eu estou bem saudosa hoje. Como vocês estão, pessoal? Ah, Hoje nós vamos começar falando um pouco sobre o que nós tratamos na aula anterior. Nós vamos falar ainda um pouco sobre as pessoas notáveis. Nós vamos ver um pouco aqui da atividade. Eu vou só fazer a correção rapidinho aqui da atividade da página 195, tá? Pensaram em pessoas notáveis? Quem é a pessoa notável? Uma pessoa notável, segundo você? Tem alguma pessoa notável no seu meio, no seu convívio? Alguma pessoa próxima a você? Alguma pessoa na sua cidade? Alguma pessoa no seu estado, no seu país? Quem é uma pessoa notável? Quem é uma pessoa que você admira? Uma pessoa notável não é necessariamente uma pessoa famosa, que nem eu falei na aula anterior. Então, assim, quem é notável para você? Nós falamos de Maya Angelou, né? Nós falamos da Malala, do Stephen Hawking, nós falamos do Nelson Mandela, nós falamos também da Oprah Winfrey, né? Que são pessoas notáveis. E o que essas pessoas têm em comum? Essas pessoas têm em comum que elas são pessoas que, além de terem sido notáveis, elas também lutavam por uma causa, né? Qual era a causa que elas lutavam? A Oprah, o Nelson Mandela e a Maya Angelou lutavam pelos direitos dos negros, né? Do povo negro, dos povos negros. A Malala lutava pelas crianças do Afeganistão, do Paquistão, para que essas crianças, principalmente as crianças do sexo feminino, pudessem ter acesso à escolaridade. Ela, por sua vez, teve sorte que os familiares a apoiavam para estudar. E o Stephen Hawking era notável pelo seu intelecto, pela sua capacidade intelectual. Muito, 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 muito inteligente, que mesmo tendo sido acometido por uma doença gravíssima, ele foi capaz de se manter ainda estudioso, até porque a doença só acometia as funções físicas, né? As funções psíquicas se mantiveram. Então, assim, ele pôde se manter estudando, dando palestras, publicando livros, desenvolvendo teorias. Então, é uma pessoa extremamente notável. Nos dias atuais, assim, eu particularmente acho o Mark Zuckerberg, né, o criador do Facebook, o dono do WhatsApp e de tantas outras coisas. Eu acho ele extremamente notável. Nós ainda vamos falar sobre ele em outras oportunidades. Eu acho também Bill Gates uma pessoa extremamente notável, não só pelo seu intelecto, mas pela sua capacidade de doação ao próximo, pela diversidade de programas, né, de programas para ajudar pessoas carentes. Eu não sei se eu já devo ter comentado algumas vezes na sala que ele tem diversos projetos, que tem um projeto belíssimo, né? Vários projetos na África, mas o projeto que trata hoje da tuberculose aqui no Brasil, foi desenvolvido pelo Instituto Bill Gates. E assim, pessoal, nós temos diversas coisas que foram desenvolvidas por ele. Na época que teve um terremoto no Haiti que destruiu o país, ele doou, na época, 10 milhões de dólares. Há alguns anos atrás, ele doou cerca de 80% de tudo que ele tinha para ajudar em causas sociais. E isso, pessoal, ele era o homem mais rico do mundo e em menos de 6 meses ele tinha voltado novamente para o topo. Eu acho que isso é maravilhoso, né? Porque assim ele pode ajudar. Então, assim, existem diversas pessoas notáveis. Então, aqui,
Na nossa página 195, nós temos aqui uma atividade que pediu para a gente completar falando de quem era cada fala dessa. Eu vou só falar aqui de quem que era, pessoal, para não tomar muito aqui nosso tempo. A letra A falava sobre a Maya Angelou. A letra B sobre o Stephen Hawking. A C novamente sobre a Maya. A letra D sobre o Mandela. A letra E sobre o Mandela e a Malala. A letra F é sobre a Malala. A G sobre a Maya, né, que ela era uma escritora. A letra H sobre o Stephen Hawking, que ele era um fisicista. A letra I sobre a Oprah, ela tinha uma carreira na televisão. A letra J sobre o Mandela, que foi eleito presidente. A letra K sobre a Oprah, que ela teve dificuldades na juventude. Ela foi violentada por um tio e primos. A letra L era sobre a Maya, que ela teve dificuldade na sua infância, que ela foi violentada pelo namorado da mãe. A letra M sobre o Stephen Hawking. Ele foi persistente, apesar das habilidades dele, né? A Oprah, que promoveu a questão da alfabetização, né? A letra O, também sobre a Oprah, que ela ajuda pessoas que são pobres. Como eu já disse, ela já doou muito para a questão de caridade. A letra P, Mandela, que estava por muitos anos na prisão, que esteve, aliás, por muitos anos na prisão. E a letra Q, sobre a Malala, que ela luta pelos direitos das mulheres para poderem estudar. O que essas pessoas têm em comum? Todas elas são pessoas notáveis, né? Como essas pessoas ajudaram a tornar o mundo um lugar melhor? Tudo que eu já falei sobre elas, né? Diversas coisas fizeram com que elas tornassem o mundo um lugar melhor. Lutar pelos direitos das pessoas menos favorecidas, ajudar as pessoas carentes, ajudar as pessoas a estudar, desenvolver novas teorias, mostrar que você é capaz apesar das adversidades. Então, assim, diversas coisas tornar essas pessoas um mundo melhor. Aliás, tornar essas pessoas capazes de tornar o mundo um lugar melhor. Quem dessas pessoas você acha que você gosta mais e por quê? É difícil dizer assim, quem você gosta mais. Eu aprecio muito Nelson Mandela, mas eu aprecio também muito a questão da Malala. Eu não conhecia muito a Maya Angelou, mas eu passei a admirar bastante depois que eu a conheci, que eu conheci a história dela, melhor dizendo. Eu não a conheci, mas eu conheci a história dela. Gosto muito da Oprah, acho ela muito inteligente, uma ótima apresentadora. Então, assim, todos têm uma particularidade. Stephen Hawking dispensa comentários. Porque, assim, gente, cada um tem um porquê da gente gostar. Então, assim, agora nós vamos falar sobre o nosso assunto gramatical. Nós vamos falar sobre o Past Continuous e o Simple Past. Nós estudamos na unidade anterior sobre o Past, aliás, o Simple Past. Nós estudamos, nós vimos que o Simple Past é uma ação encerrada. Ela começou e terminou no tempo passado. Por exemplo, I ate a big pizza last night. Eu comi uma pizza grande na noite passada. A minha ação começou e terminou no tempo passado. É uma ação encerrada. Enquanto, apesar de que quando eu falo de past continuous também é uma ação encerrada. Só que é uma ação que esteve acontecendo. Não foi uma ação que simplesmente começou e terminou ali rapidinho, que nem o simple past. Rapidinho não, começou e terminou. Os tempos contínuos, eles mostram uma continuidade. Tem essa diferença. Quando eu falo de simple past, eu estou falando de apenas um verbo. Quando eu falo de tempos contínuos, eu estou falando de dois verbos. Um verbo auxiliar, que é o verbo to be, e um verbo principal, que é o verbo que nós vamos acrescentar a terminação em ing. Nós vamos colocar no gerúndio. Então, aqui diz assim,
Ao narrar uma ação que foi interrompida no passado, usamos o past continuous. Aqui nós temos alguns exemplos. I was studying medicine at university when I met my boyfriend. Então aqui, eu vou colocar alguns exemplos e nós vamos observar a diferença entre um e outro. Primeiro eu vou explicar o past continuous e depois eu vou mostrar que o simple past é uma ação encerrada, enquanto que o past continuous é uma ação que esteve em progresso em algum momento no passado. Sendo que as duas são ações encerradas e as duas são ações no passado, certo? Então vamos observar. Então, vamos falar primeiro do past continuous. O que é o past continuous? Aqui. Past continuous. Pelo que ele é formado? Ele é formado pelo sujeito mais o verbo to be nas formas was e were, porque é past, tá? Então, nas formas was e were, mais o verbo principal no gerúndio. Como é que seria o gerúndio? O gerúndio seria o verbo com a terminação ing, certo? Então, vamos lá. Mais um complemento, porque para fazer sentido, normalmente a gente precisa de um complemento. Então, é uma ação que esteve em progresso em algum momento no passado. Por exemplo, Ana was studying Spanish. Ana estava estudando espanhol. Ana was studying Spanish. Era uma ação que estava em progresso quando ela foi interrompida por uma outra ação que também vai estar no passado. Só que não mais será o simple past. Será o quê? Aliás, não mais será o past continuous, será o simple past. When her mother arrived. Quando a mãe dela chegou. Então, aqui nós tínhamos uma ação que estava em progresso quando ela foi interrompida por uma outra ação que também está no passado. Só que não é mais o simple past. Aqui nós estamos falando de... Aliás, não é past continuous, nós estamos falando de simple past. Certo? Então, Anna was studying Spanish. Isso aqui é past continuous. Nós seguimos essa estrutura. Sujeito, mais was ou were, mais verbo com terminação em ing. Professor, eu não lembro quando é que usa o was, não lembro quando é que usa o were. Tudo bem? Então, preste atenção, por favor. Aqui nós vamos recordar quando é que nós estudamos, quando é que nós utilizamos o was, quando é que nós utilizamos o were. Nós utilizamos para I, he, she ou it, nós utilizamos a forma was. Para as pessoas, you, we ou they, nós utilizamos a forma were, certo? Então, eu quero que vocês observem isso aqui, tá? Para essas pessoas nós utilizamos o was, para essas pessoas nós utilizamos o were. Professora, e se eu quisesse colocar essa frase da Ana, essa aqui, até o Spanish, na forma interrogativa? Como eu tenho verbo to be, é bem simples. Ana was studying Spanish. Se eu quisesse na forma interrogativa, ficaria como? Was Ana studying Spanish. E na forma negativa, como ficaria? Na forma negativa seria Ana wasn't studying Spanish. Gente, sempre lembrando que o past continuous é uma ação que estava em progresso em algum momento no passado, certo? E quando nós falamos
de simple past é uma ação que aconteceu no passado, não esteve em progresso, ela aconteceu lá no passado. Quando nós falamos de simple past, nós temos o passado dos verbos regulares e o passado dos verbos irregulares, que nem eu já falei antes. Passado dos verbos regulares, os verbos regulares na forma afirmativa devem receber a terminação de, ed ou ied. Para os verbos irregulares, nós devemos seguir aquela tabelinha e modificar o verbo somente na forma afirmativa. Quem é o auxiliar do passado? Na forma interrogativa negativa é o did, na forma negativa é o didn't, tá? Sendo que a partir do momento que a nossa frase é uma frase interrogativa ou uma frase negativa, nós devemos voltar o verbo para a base form, certo? Entendido? Então é isso. Quando é que nós utilizamos os dois? O past continuous, ele vai ser uma ação que vai estar em progresso quando de repente ela é interrompida por uma outra ação que vai acontecer no passado, só que é um passado simples, não mais um passado contínuo, certo? Onde eu uso um verbo regular ou um verbo irregular. Sempre lembrando que quando eu estou falando de past continuous, uso o verbo to be, was ou were, dependendo de quem é o sujeito, seguido de um verbo com ing. E normalmente eu também tenho que colocar um complemento, para que a frase tenha sentido. Porque normalmente os verbos eles necessitam de um complemento para que possa ter um sentido. Tá? São os verbos, normalmente os verbos são transitivos. A não ser que os verbos sejam intransitivos, que no caso do verbo arise, que não necessitam de complemento. Mas na sua grande maioria os verbos são transitivos e necessitam de um complemento. Certo? Não esqueçam. O sujeito I, he, she ou it, a forma do to be que combina é was. Para you, we e they, a forma é o were. Entendido? Então, simple past and past continuous é o nosso último assunto dessa apostila. Para casa vai ficar para vocês fazerem o praticando. A gente vai corrigir na nossa próxima aula. Não precisam me enviar, tá? Eu só quero que vocês façam e que a gente corrija na próxima aula. Certo, pessoal? Observem bem o praticando. Não deixem de fazer. Eu sei que às vezes é cansativo, mas não deixem de fazer o praticando. Na minha próxima aula, eu vou enviar uma atividade extra com os conteúdos que foram estudados nessa apostila, certo? See you next class. God bless you. And bye-bye.